estar tratando capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 1 e 2. Então, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. No versículo 1 ao versículo 11 desse capítulo, ele vai falar da conduta cristã em meio às tristezas. Ela necessita de vigilância à luz do arrebatamento, como nós vimos na última exposição. Aqui ele vai começar um contraste entre crentes e incrédulos. E a informação que vai distinguir crentes e incrédulos é o dia do Senhor. Então há um contraste entre crentes e incrédulos. E a distinção entre um e outro é o dia do Senhor. Os crentes, eles devem conhecer a natureza súbita do dia do Senhor. Então, conhecimento é algo que os crentes precisam ter a respeito do quê? Do dia do Senhor. E esse tema, dia do Senhor, é algo um tanto confuso no meio evangélico. Uns entendem que dia do Senhor se trata do domingo. Mas nós vamos ver que domingo é um dia pertencente ao Senhor. O termo lá grego, kriake, dia pertencente. Então, dia pertencente ao Senhor, porque foi o dia da ressurreição dele, é o domingo, de fato. Mas o dia do Senhor profético, que é estabelecido nas Escrituras, não é. Não está se falando de domingo. Está falando de julgamento, que nós cantamos. De juízo, que nós lemos no Salmo, no último versículo do Salmo. Julgamento. Esse é o dia do Senhor. Outros entendem, mesmo dentro da nossa linha doutrinária, que o dia do Senhor se cumpriu em Pentecostes. Pelo menos parte dele se cumpriu lá. E não é verdade também. E nós vamos ver isso hoje. Notem, então existe uma imensidão de equívocos quanto a esse tema dia do Senhor, que nós vamos esclarecer hoje de manhã. Então, a questão entre crentes e incrédulos, o contraste fica sendo o conhecimento da igreja quanto ao dia do Senhor e a ignorância dos incrédulos pela falta de conhecimento e de fé no dia do Senhor. Vamos lá, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Então, 3 aspectos vão ser levantados no nosso texto de hoje. O primeiro é tempos e as épocas. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, outro aspecto, vem como ladrão de noite. Terceiro. Versículo 3, para entendermos um pouquinho do contexto. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, que vem como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Notem que aqui existe um contraste. Qual o contraste? Da mesma maneira que uma grávida não consegue evitar as dores de parto, não vai ser possível evitar o dia do Senhor. E o dia do Senhor sobrevirá repentina destruição. Verso 4. Mas vós, irmãos,
não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, ele está começando um outro contraste: luz e trevas. 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz, nós, os crentes, e filhos do dia. Nós não somos da noite, ao contraste de novo, nem das trevas. Então, existe um contraste, e o contraste começa aqui entre crentes e incrédulos, continua ali, entre conhecimento e ignorância. Conhecimento e ignorância do quê? De tempos e épocas, dia do Senhor, como ladrão de noite. Os incrédulos, eles são complacentes porque não conhecem a natureza inescapável do dia do Senhor. Então, a natureza do dia do Senhor para os incrédulos é inescapável, assim como as dores de parto. Como nós vimos na última exposição, o arrebatamento representa uma esperança que nos consola. Nós quem? Os crentes. Mas o que representará isso para os que estão sem Cristo? Para nós é consolo. E para eles? É exatamente esse ponto que vai ser esclarecido, que é para eles. O contraste entre crentes e incrédulos vai além do conhecimento. Vai além disso. Ele começa com conhecimento, mas ele vai além do conhecimento. Por quê? Porque os crentes pertencem à luz, pertencem a Deus, e Deus é a verdade. Em contraste com a escuridão daqueles que pertencem a Satanás e a mentira. Vamos começar a trabalhar no texto. Nós precisamos compreender esse aspecto de contraste entre conhecimento e ignorância. Então, vamos entender essas três expressões. Primeira expressão: tempos e épocas. Atos capítulo 1, versículo 7. Atos 1, 7. Respondeu-lhes, Jesus está respondendo aos apóstolos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Meus irmãos, nós estamos aqui, Atos 1, a véspera de Pentecostes. Os apóstolos, não compreendendo ainda todos os aspectos, não compreendendo ainda o nascimento da igreja que vai acontecer logo após, ligado à promessa que o Senhor havia feito a eles, eles chegam para Jesus e queriam saber o quê? É agora que o reino terreno messiânico vai ser implantado? É agora. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Vamos entender um pouquinho mais esse contexto. Tempos e épocas representa o começo de um período substancialmente ligado a Israel, em seu caráter, onde Deus vai restabelecer o contato com a nação de Israel após o arrebatamento da igreja, que vimos na última exposição, visto que tempos e épocas e o dia do Senhor, que estamos vendo, são assuntos tratados no Antigo Testamento. Não é um assunto que está sendo revelado agora no Novo Testamento. Vamos lembrar que o tema que nós estamos estudando é revelação. O que Deus está revelando de novo? Tempos e épocas não é uma revelação. Tempos e épocas, ela está apresentada no Antigo Testamento.
Então não está revelando algo novo. Mas só que tempos e épocas, ligado ao Antigo Testamento, está trazendo algo que eles ignoravam naquele momento. O nascimento da igreja. Aquilo vocês vão lá. Mas vamos entender os acontecimentos para que nós possamos discernir. Atos não. Daniel capítulo 2, versículo 21. Antigo Testamento. É ele quem muda o tempo e as estações. Daniel, fazendo a interpretação do sonho de Nabucodonosor, está falando o que para Nabucodonosor? É ele quem? O Senhor. É Deus quem muda o tempo e as estações. E o termo tempo e estações é o mesmo que tempo e épocas. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. O que Daniel está revelando ao rei Nabucodonosor? A interpretação do sonho da estátua. É uma revelação no Antigo Testamento de tempos e épocas. Então ele revela o quê? A cabeça da estátua é de ouro e representa o Império Babilônico. O peito e os braços são de prata e representa o Império Medo-Persa. A cintura é de bronze e representa o Império Grego. As pernas são de ferro, em parte de barro, que representa o Império Romano, que de acordo com a profecia nunca terminou. Haja visto que tem o Estado do Vaticano, o Império Romano, estabelecido. Nunca deixou de existir. Tá? E o Império Romano, de barro e ferro, o ferro representa povos fortes, e barro, os povos mais fracos. Essa é a estrutura do Império Romano, que ainda não terminou, ele só está adormecido. E ele vai se levantar de novo. Note que aqui tem tempos e épocas. Um império, outro império, outro império, porque o Império Romano já está no tempo de Jesus. E o Império Romano adormeceu, ele não extinguiu. E ele vai se levantar de novo. Muito bem. Aqui, então fica claro que tempos e épocas estão ligados ao plano soberano de Deus, com seus decretos estabelecidos. Por isso que as dores de parto não podem ser inevitadas, e nem o dia do Senhor. Já está estabelecido. Para que nós estamos começando a entender. Pode voltar lá no nosso texto? 5:1. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Por quê? Está lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já estava consolidado, todos tinham posse deles. O Novo Testamento ainda estava acontecendo, estava sendo escrito, eles não tinham isso ainda como temos em nossas Bíblias. Então, essa questão ligada ao passado, ele não precisa explicar que está ali, eles já sabem. Versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Note, existem algumas informações que eles estão inteirados com precisão. Por quê? Porque está no Antigo Testamento. Só que o desconhecimento que nós temos de Antigo Testamento é tal que as pessoas não sabem o que é dia do Senhor.
Então, é isso que nós vamos ver agora nesse momento. O que é dia do Senhor? Muito bem. Dia do Senhor, nós vamos ver que ele está ligado a Apocalipse capítulo 6 a 19. Porque o dia do Senhor, ele está revelado no Antigo Testamento, mas ele é profético. Ele está profetizando algo que vai ser detalhado em pormenores em Apocalipse 6 a 19. Esse período é o período em que Deus julgará as nações e voltará a tratar com Israel para, enfim, estabelecer o seu reino. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Povo de quem? De Daniel. Que povo é esse? Israel. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Tudo isso vai acontecer quando? Somente aqui, no reino terreno milenário. 25. Sabe bem, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, isso daí você pode ver na Neemias. Lá você vai ter a data quando Artaxerxes dá liberação para a construção, até ao ungido, Jesus, ao príncipe, Jesus, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas é o período do cativeiro babilônico, 70 anos, e 62 semanas para que algumas coisas venham a acontecer. As praças das circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Está contando alguma coisa que vai acontecer lá na frente, que nós vamos ver hoje. 16. Depois das 62 semanas, 7 semanas mais 62, 69, falta 1. Será morto o ungido. O ungido é Jesus. Ele já foi crucificado, já foi morto. E já não estará. Ele já ascendeu aos céus. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Tito, general romano, vem, destrói Jerusalém no ano 70. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Já cumprido. 27. Ele, aqui já se referindo ao príncipe com letra minúscula, o anticristo, fará aliança com muitos por uma semana, inclusive com a nação de Israel. Vamos lembrar que em Apocalipse demonstra que o anticristo faz uma firme aliança com a nação de Israel, e no meio, nos 3 anos e meio, essa aliança é quebrada. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, lá no templo, no período da tribulação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, o anticristo. Muito bem. Vejam só. Agora eu vou explanar o dia do Senhor. Isso aqui são as informações ligadas ao reino, o estabelecimento do reino, que ainda não foi implantado, ele só foi inaugurado. Quando Jesus, na primeira vinda, inaugurou. O rei veio, esteve presente, voltou aos céus. Na casa do meu pai há muitas moradas, e assim não for, eu não vou ter minha vida. Vou preparar os lugares para a igreja. E para Israel ele promete uma segunda vinda para o estabelecimento do reino. Só que esta segunda vinda será uma segunda vinda de juízo. Na primeira vinda ele vem como cordeiro, na segunda vinda ele vem como leão, para estabelecer o reino na terra, com cetro de ferro. Muito bem. Vamos lá. Isaías capítulo 2, versículo 12.
Isaías 2:12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Está claro, né? Versículo 17. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Que dia? O dia do Senhor. Versículo 18. Os ídolos serão de todo destruídos. O reino milenar não vai existir idolatria. Capítulo 13, versículo 9. 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Poxa, então a coisa não vai resolver dia 6 de eleição? Não, ela vai resolver lá, e desse jeito. Versículo 10. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Quando? No dia do Senhor. Puxa, mas tem pregador falando na internet que eu já vi, que o dia do Senhor está acontecendo agora, que o sol está escurecendo. Meu Jesus do céu, que ignorância. Vamos seguir mais um pouco. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Sofonias 1, 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Versículo... Vamos seguir, até o 18. 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrura, dia de nuvens e densas trevas. Puxa, então essa fumaceira toda não é o dia do Senhor. Não é. 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Ele está fazendo prestação de contas. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Isso é dia do Senhor. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina. Veja só, é repentino. De todos os moradores da terra, como dores e partos. É de repente. Ah, vai nascer. E vai doer. Vai. É isso que ele está falando. Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para quem desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Olha só, até o povo israelita, não, o dia do Senhor, estabeleça logo o reino do Senhor. E eles estavam ignorantes quanto a algumas informações que estão sendo reveladas aqui. 19. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, então escapa do leão e encontra com o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. É repentino que a coisa vai ser dura. 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz?
não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Nós vamos chegar lá no Pentecostes, vocês vão ver que é um absurdo que esse pessoal afirma que aconteceu lá em Pentecostes. Aí, claro, do texto, é desconhecimento do dia do Senhor, uma afirmação nesse corte. Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel 2, 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. 10. Diante deles treme a terra, e o céu se abala, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Meus irmãos, veja só, as informações dos cataclismas estão ligadas ao dia do Senhor, que estão sendo esclarecidas em detalhes no livro do Apocalipse dentro do período da tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Os cataclismos estão aqui, dentro do período da tribulação, que começa no capítulo 6 de Apocalipse. Embora algumas denominações falem que os aspectos de Apocalipse são históricos, já aconteceu no ano 63, no ano 70. Impossível. É falta de um estudo profundo da Bíblia e de clareza na mente, porque está aí. Vamos lá. Joel, capítulo 2, versículo 13. Estamos entrando em Joel. Joel é o texto que é citado lá em Atos 2. Joel 2, 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Note, Deus está dando oportunidade para arrependimento a Israel. Quando esse arrependimento vai surgir? Quando é que vai acontecer? Lá no futuro, na segunda vinda. Vamos ver isso. Versículo 13. 2:13. Esse é o texto 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Quando que vai acontecer isso com Israel? A conversão nacional. Está lá narrado em Zacarias também, que nós já vimos esse texto. Versículo 28. E esse é o texto que Pedro cita lá em Pentecostes. E acontecerá, depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as suas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias futuros. 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas e fumaça. Vimos tudo isso em dia do Senhor. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui. A promessa que Jesus fez no derramamento do Espírito lá em João 14. Em Atos 1, Jesus reaparece ressurreto
E fala aos apóstolos: permaneçam aqui até que eu cumpra a promessa que eu prometi para vocês. Está lá em João 14. O derramamento do Espírito. Daí, no dia de Pentecostes, é derramado o Espírito sobre os apóstolos. E esses começam a pregar na língua materna de todos os judeus reunidos naquela festa judaica. Por quê? Lembra que os judeus foram espalhados pela terra. E eles estão em diversas nações. Então eles falam diversas línguas. E eles são evangelizados segundo a sua língua materna. Muito bem. Quando os judeus incrédulos presentes começam a olhar, o que está acontecendo? Uns começam a crer. Outros começam a duvidar e falam: não, deve estar todo mundo bêbado. Daí Pedro chega e fala: não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o que está narrado em Joel. O que está narrado em Joel? O dia do Senhor? É isso que ele está querendo dizer que está acontecendo no dia do Senhor? Não, o derramamento do Espírito. Por que ele está tendo que explicar o derramamento do Espírito? Porque naquele momento não tinha a Bíblia como nós temos, só tinha o Antigo Testamento. E ele cita Joel 2 a respeito do derramamento do Espírito que irá acontecer no dia do Senhor. O que ele está explicando ali? É um fenômeno da mesma natureza, o derramamento do Espírito. Próximo versículo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Da tribulação. Os convertidos, sobreviventes da tribulação. Na segunda vinda, no dia do Senhor. Seguinte. Aí encerrou. Então vamos. Não. Aí é 2, nós estamos no 2:32 encerra. 32. Vai para o 37. No 2 encerra 32. Não. Tá. Eu estou confundindo com a linha de Atos aqui. Então vamos lá. Atos, capítulo 2. Versículo 21. Volta no 20, só para o pessoal entender o que está acontecendo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E volta lá em Joel. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali no Pentecostes, a conversão. E 3.000 almas se convertem. Os mesmos judeus que 50 dias antes estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, a pregação de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, judeus, patrícios? O que nós vamos fazer? Acabamos de crucificar o Messias. O que nós vamos fazer agora? 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que está em jogo aqui é o quê? O derramamento do Espírito, a conversão daqueles que creram nesse momento. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Por que essas pessoas se converteram e já foram batizadas seguidas? E não é como hoje, que a gente tem que ir com cautela. Porque é simples. Num contexto judaico, você se declarar cristão é pôr a cabeça a prego. Até hoje, por exemplo, quando um judeu se converte, eles fazem um enterro sem o defunto.
da pessoa. A chama e tudo, faz o enterro dela, a comunidade judaica, porque se tornou cristão. E daqueles que se declararam cristãos naquele momento sabiam que seriam perseguidos, mas eles fizeram ser batizados. Então não havia dúvida quanto à conversão deles. Ficou clara a questão do dia do Senhor, meus irmãos? Conhecimento e ignorância. Nós precisamos ter conhecimento disso. Os demais têm ignorância. E não têm esperança. Porque o dia do Senhor vem como ladrão. Os crentes, nós devemos conhecer a natureza súbita do dia do Senhor. Totalmente inesperado. E apanhará de surpresa, ou seja, de uma natureza inescapável, a humanidade, revelando ao mundo a sua ignorância da verdade divina em contraste com a mentira maligna. É isso que o texto está trabalhando. O dia do Senhor é a segunda vinda de Jesus. Vai acontecer a tribulação e depois é o dia do Senhor. A tribulação. Mas você acredita que essa segunda ordem que você está falando, a segunda ordem mundial, que vai acontecer até 2030, Não necessariamente. Não. Veja só, nós estamos vendo um cenário se movimentar para a coisa ficar muito ruim, para ter a necessidade do anticristo aparecer como salvador da paz. E ele vai surgir, que é o primeiro cavalo branco do Apocalipse, pregando paz e segurança. É o que o Cristo falou que nós vamos ver. Está entendendo? Então, se na exposição anterior nós vimos o arrebatamento da igreja, nós estamos vendo agora o que vai acontecer depois. Tá? O dia do Senhor. Ok? É isso que está sendo esclarecido aqui. Bom? Ok. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Naquela linha de tempo, seria fora de 1000 anos? Não. A ser estabelecido o reino. O dia do Senhor é para estabelecer o reino. Ok? Aí ele tem como leão o cetro de ferro e a coisa daí vai pegar. E é essa narrativa aí que é o Armagedon. Tá? O povo está pregando a destruição, é o extermínio da vida na terra. Não. Nos incrédulos. Os incrédulos vão ser exterminados. Aí fica as tribos, daqueles que se arrependem. E das nações que se converteram na pregação dos verdadeiros testemunhos de Jeová e não esses que são de enjoar. Sim. Aí depois de 1000 anos, aí vem o inferno. Ok, meus irmãos. Isto é o dia do Senhor que está sendo chamado a atenção aqui. Então vocês podem ver que o dia do Senhor não se cumpriu em Pentecostes. Porque qual que é a alegação? Quando Jesus foi crucificado, o sol se escureceu. Completou, é o dia do Senhor, não tem sol. Agora o pessoal já está falando nos vídeos aí. Olha, o sol ficou vermelho, afumaçada. Nós já estamos... Não é, não existe essa situação. A situação é muito mais crítica ali. Muito mais. Isso não é nada. Tá? Não tem sinais do arrebatamento, tem sinais da segunda vinda. E todos os sinais dentro do período da tribulação. Não tem nenhum texto que não esteja dentro do período da tribulação demonstrando sinais. Só dentro do período da tribulação. Que são sinais da segunda vinda terrena. Por isso que na exposição passada,
eu mostrei a diferença entre a vinda do Senhor nos ares, nas nuvens, com a vinda do Senhor na terra para estabelecer o reino que é o Deus do Senhor. Bem, vamos levantar para nos orar? Arthur, ora bem alto aí. Amém. Que o amor de Deus o Pai, amor demonstrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, a ensinar e nos guardar até o dia da sua vinda. E assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. E irmãos, Nossa aniversário amanhã. glória.